Bom dia, gente. Mais uma aula, tá bom? Que nós vamos ministrar. Ontem nós falamos da adição e subtração envolvendo radicais e hoje nós vamos falar da multiplicação e da divisão de radicais. Eu quero falar de dois casos da multiplicação e de dois casos da divisão. Quais são os dois casos da multiplicação? O primeiro é que nós vamos falar agora, multiplicação de radicais de mesmo índice e multiplicação de radicais com índice diferente. Da mesma feita, a divisão também tem dois casos: divisão de radicais com mesmo índice e divisão de radicais de índice diferente, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver aqui a multiplicação de radicais de mesmo índice. Ela não é difícil, porque eu coloquei ela na propriedade em sala de aula. Vamos só recordar a propriedade da multiplicação de radicais que eu coloquei para vocês. Quando eu tenho aqui o meu radical com um determinado índice n e eu tenho dois números se multiplicando, que no caso são dois radicanos, o a e o b. A propriedade diz que eu posso desmembrar, eu posso decompor, separar essa multiplicação de radicanos em uma multiplicação de radicais, ok? Percebam bem, eu posso desmembrar, eu posso separar essa multiplicação de radicanos em uma multiplicação de radicais, ó, ok? Em uma multiplicação de radicais. Só que esses radicais vão ficar com o mesmo índice. Qual era o índice de origem aqui? N. E qual é o índice de origem aqui também de cada um deles? Vai ser N. Só lembrando que o A tem que ser maior ou igual do que zero. O B também tem que ser maior ou igual do que zero. O N, ele pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, não pode ser negativo, o N. E esse N tem que ser maior do que 1. Vocês têm que atentar para essas condições. Ou seja, aqui os radicanos são números positivos, certo? E o meu índice, ele não pode ser negativo. E ele tem que ser maior do que 1, que geralmente a gente trabalha com índice 2 em diante, ok? Essa foi a propriedade que eu coloquei em sala de aula para vocês. E nós vamos agora só aplicar com os exemplos. Então vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo. Por exemplo, vou colocar um exemplo bem simples, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo bem simples para vocês. Eu quero a multiplicação de raiz de 2 vezes raiz de 7. Olha só, vamos observar. Eu posso fazer essa multiplicação? Posso, porque os índices são iguais. Qual é o índice aqui, ó? Não aparece, mas é 2. Da mesma feita aqui, ó. Não aparece um índice, mas é 2. Aplicando essa propriedade que nós acabamos de ver, eu tenho uma multiplicação de radicanos com o mesmo índice, eu posso transformá-lo em uma multiplicação de radicais com o mesmo índice. Então aqui, ó, eu posso colocar dentro da mesma raiz o 2 multiplicando com o 7, que vai ser igual a 2 vezes 7, raiz de 14. Então, raiz de 2 vezes raiz de 7 vai ser igual a raiz de 14. Perceberam como é simples? Certo? Eu posso fazer aqui, ó, essa multiplicação de radicais em uma multiplicação de radicanos, e uma multiplicação de radicais. E posso fazer também essa multiplicação de radicais em uma multiplicação de radicanos, tudo dentro da mesma raiz. Eu posso fazer a ida, ó, eu posso sair daqui para cá, certo? E como posso fazer a volta, ok? Na maioria dos casos, nós estamos fazendo a volta, a multiplicação de radicais com o mesmo índice, colocando uma multiplicação de radicano também com o mesmo índice, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Eu tenho raiz cúbica de 5, que multiplica raiz cúbica de 6. O que eu posso fazer? Colocar na mesma raiz. Então, aqui fica no mesmo radical, ok? O índice permanece o mesmo. Observem que aqui é 3 e aqui também vai ser o que? 3. Aí eu só multiplico 5 vezes 6, que é igual
a raiz cúbica de 5 vezes 6 eu multiplico, dá 30. Beleza? Vamos só ver um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui a raiz quarta de x, que multiplico raiz quarta de x vezes y. E aí, professor, como é que vai ficar? O índice aqui é 4 e o índice aqui também é 4. Então você coloca dentro do mesmo raiz, né? Mesmo radical. E você vai observar o quê? Que aqui é 4 e aqui fica x vezes y. Ok? Então vai ficar aqui raiz e aqui 4. X vezes y. X vezes x vai dar x ao quadrado. Ok? Como não tem outro y para multiplicar, você conserva. Então, fica assim. Ok? Então, a multiplicação de dois radicais de mesmo índice, eu posso transformar em um radical, certo? Cujo radicando é o produto, certo? De mesmo índice, beleza? Essa é a multiplicação de radicais de mesmo índice. Eu vou proceder assim, aplicando a propriedade. Eu posso fazer a ida e posso vir a volta, beleza? Agora nós vamos ver aqui a multiplicação de radicais com índice diferente, tá? Multiplicação de radicais de índice diferente. Como é que eu vou proceder, professor? Vou colocar aqui um exemplo bem básico. Vou colocar aqui um exemplo básico. Então eu tenho aqui, ó, raiz quarta de 2 e aqui a raiz 10 de 2 elevado à terceira. Como é, professor, que eu vou multiplicar esses dois radicais, visto que os índices são o quê? Diferente. A primeira coisa que você vai fazer é tirar um MMC de 4 e 10. Professor, por que eu tenho que tirar o MMC? Porque nós vamos reduzir esses dois índices aqui a um mesmo índice. Então, o que você vai fazer? Tira o MMC de 4 e 10. Vamos lá, dividido por 2 vai dar 2. 10 por 2 vai dar 5. Eu continuo dividindo por 2. Aqui vai dar 1. Desce o 5. Sobrou 5. Aqui é 1 e 1. Vamos multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá quanto? 20. Então você vai colocar aqui, ó. Esse MMC vai ser o novo índice. Então no lugar de 4 e 10 você vai colocar 20. Ok, ó. Você vai colocar 20. Aqui você vai deixar esse 2 e aqui você vai deixar esse outro 2. Ainda não coloca o expoente aqui. Por quê? Porque nós vamos dividir esse índice aqui pelo antigo. Ó, 20 dividido por 4 dá 5. Aí esse 5 você vai multiplicar com o expoente daqui. Como aqui é 1, você sabe que aqui é 1, então aqui a resposta vai ser 5. Mais uma vez, ó, 20 dividido por 4 deu 5. 5 vezes 1, 5. Agora nós vamos para cá, ó, 20 dividido por 10 dá 2. Esse 2 vai multiplicar com 3, que vai dar quanto? 6. Observe que agora sim nós conseguimos colocar no mesmo índice. Aí você só vai aplicar a propriedade. Então coloca debaixo de um mesmo radical. O índice vai ser 20 e você vai multiplicar 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à sexta potência. Isso aqui vai ser igual a quanto? A raiz, que aqui fica 20. Ó, caímos em potenciação, não é isso? Caímos em potenciação. Conserva a base e soma os expoentes. Quem são os expoentes? 5 mais 6. Logo, aqui vai ser raiz de 20 e aqui vai ser 2 elevado a quanto? 5 mais 6, 11. Certo? Funciona desse jeito. Vamos fazer mais outro exemplo? Vamos supor que aqui, vamos fazer mais outro exemplo bem aqui do lado. Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho aqui a raiz cúbica de 3, que multiplica a raiz quinta aqui, de quanto? Vamos supor, de 2.
certo? Então, vamos tirar o MMC de 3 e 5. Como são primos entre si, só basta você multiplicar, ok? Então, aqui você coloca a raiz e coloca o 3, e aqui você coloca a raiz e coloca o 2 como radicando. Quem é o MMC, gente? De 3 e 5 é o próprio 15, é só você multiplicar. Então, coloca 15 aqui e 15 aqui. O que você vai fazer agora? Vai pegar 15 dividido por 3, dá quanto? 5. Como aqui é 1, tu vai multiplicar 5 vezes 1, dá 5. 15 dividido por 5 dá 3. Como aqui também é 1, 3 vezes 1 deu 3. Agora sim, você deixa dentro de um só radical. Aqui coloca 15 e aqui você coloca 3 elevado à quinta vezes 2 elevado à terceira. Eu posso deixar assim, ou então você pode tirar. Professor, mas aqui as bases não são iguais. Pois é, você tira esse valor 3 elevado à quinta potência e tira esse valor de 2 elevado à terceira potência. E depois é só multiplicar os dois. Beleza? Então você vai proceder em multiplicação de radicais de índice diferentes. Beleza? E se for, por exemplo, professor, para mim comparar quem é maior e quem é menor, uma comparação, por exemplo, se eu quisesse aqui comparar, vamos colocar bem aqui, fazer só um exemplo de comparação, porque às vezes tem questão, gente, que é de comparação. Então, por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 2 e eu quero comparar com raiz quadrada de 3. Vamos tirar o MMC. Eu coloco 2 aqui, coloco 3 aqui. Como aqui você sabe que é 2, o MMC vai ser 6. Então aqui é 6 e aqui é 6. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 1 é 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, que aqui é 1, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. Aí você só tira aqui, ó. Vamos só comparar. Aqui é raiz sexta, né? 2 ao quadrado vai dar 4. E aqui é 6 e 3 ao quadrado vai dar 3 vezes 3, 9, 3, 9, 27. Certo? Então você só vai comparar quem é maior e quem é menor, tá? Deixa eu só suspender mais um pouquinho aqui, tá bom? Então aqui deu raiz sexta de 4 e raiz sexta de 27, ok? Bem, então logo nós temos que esse aqui é maior. Se você tirar aí na calculadora, vai dar aproximadamente 1,56, aqui vai dar aproximadamente 1 por aí. Então logo essa daqui é maior, beleza? Agora, gente, nós vamos para a divisão, tá bom? A divisão vai ser bem simples, porque também vamos falar de dois casos: divisão de radicais de mesmo índice e quando os índices são diferentes. Olha só, quando são o mesmo índice, nós vamos também aplicar aquela mesma propriedade, tá? Quando eu tenho aqui, ó, um N, eu tenho um A sobre B. Você só divide em radicais, tá? Com o mesmo índice. Olha só, aqui fica N e aqui fica N. Só lembrando que A tem que ser maior ou igual do que zero. No caso B, não vai ser maior ou igual do que zero. B vai ser apenas maior do que zero. Por que no B não pode ser igual? Porque aqui vai dar uma indeterminação se o zero aparecer embaixo, ok? O N, ele pertence ao conjunto dos naturais e ele tem que ser maior do que 1. Só vamos ver um exemplo trivial. Por exemplo, você tem raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 2. Eu posso unir no mesmo radical, ou seja, você pode colocar 6 dividido por 2, que é igual, sendo que aqui é 2, tá? Aqui é 2 e aqui também vai ser 2, o mesmo índice. Logo aqui vai ser raiz quadrada de 3. Beleza? Simples assim. E quando for, professor, com divisão de radicais de índice diferente, a gente vai proceder da mesma forma da multiplicação quando é diferente. Você vai tirar o MMC. Por exemplo, você tem aqui, ó, raiz quadrada de 10 dividido por raiz cúbica de 10.
como é que primeiramente você vai proceder? Vamos colocar aqui o 10 e vamos colocar aqui o 10. O que que acontece? Vamos tirar o MMC de 2 e 3, porque aqui vocês sabem que não aparece, vou até colocar, ó, mas é 2. Quem é o MMC de 2 e 3? É o 6, então aqui fica 6 e aqui fica 6. Aí o que que acontece? Nós vamos dividir 6 dividido por 2, dá quanto? 3. Como aqui é 1, o 3 vai ficar aqui, ó, porque é 1. Da mesma feita embaixo, 6 dividido por 3 vai dar 2. Aí 2 vezes 1 vai dar 2. Ok? Aí você agora pode colocar no mesmo radical, porque o índice é o mesmo agora. Aqui é 6, aqui é 6. Então vai ficar 10 elevado à terceira dividido por 10 ao quadrado. Aí você aplica a propriedade de potenciação, ok? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 tira 2, ficou 1. Pronto, então aqui ficou raiz sexta de 10. Ok, gente? Só isso, tá? Bons estudos. Eu vou estar colocando mais outra atividade complementar e eu vou estar indicando para vocês também uma atividade do livro. Vocês já sabem que nós vamos trabalhar assim, uma atividade do livro e uma atividade geralmente que eu vou estar enviando. Então eu quero que vocês resolvam a página, vou deixar aí, ó, eu quero que vocês resolvam as páginas 35, tá? Quero que vocês resolvam as páginas 35 e 36, beleza? 35 e 36, eu quero que vocês resolvam essas duas páginas. Aí eu vou estar enviando mais outra atividade complementar para vocês, beleza? Bons estudos.